Olá, bem-vindo a todos ao Pró-Olímpico. Meu nome é Tertuliano e eu vou falar um pouco para vocês sobre contagem via recorrência. Recorrência é um método muito poderoso de contagem que se aplica a diversas situações, cuja filosofia é a seguinte. A gente começa chamando de AN a resposta desse problema, a solução de um certo problema de contagem, de quantas maneiras, alguma coisa. Onde N é o tamanho do problema. Digamos, de quantas maneiras podemos pintar uma caixa com N compartimentos, podemos colorir um polígono de N lados. N é o tamanho do problema. A partir daí, deduziremos uma fórmula para N, que é a solução que a gente está procurando, em termos do mesmo problema com tamanhos menores. Então, a gente vai encontrar uma fórmula para N em termos do AN-1, talvez, mais AN-2, menos AN-3, algo assim. Uma fórmula em termos da resposta do mesmo problema de tamanhos menores, para tamanhos menores, e resolveremos essa fórmula, achando assim a N, que é o nosso objetivo. Então vamos começar com um exemplo aqui para ilustrar. Tá joia? Essa é a ideia. A gente começa com um problema de contagem, a gente chama de AN a resposta desse problema, onde N é o tamanho do problema. E a gente obtém uma fórmula, vamos obter uma fórmula para o AN, que é a resposta do problema, em termos do mesmo problema com tamanhos menores. Essa é a ideia. Então, problema 1. São desenhadas N retas no plano. Qual é o número máximo de regiões que estas retas podem delimitar? Esse problema nem parece de contagem, né? Parece um problema de geometria, mas na verdade é um problema de contagem. Como é que a gente resolve isso daqui? Vamos chamar de AN é a resposta do problema. Então, AN para a gente é a resposta do problema. São N retas. AN é o número máximo de regiões que estas N retas podem delimitar. Essa é a resposta do problema. Vamos começar analisando quanto vale o AN para valores de N pequenos. Então, para começar com... a gente começar com N igual a 1, uma reta, o A1, que é a resposta do problema com uma reta, é igual a 2. Uma reta delimita o plano em duas regiões, né? Pode até botar aqui o A0 também, né? Quanto é o A0? Se a gente não tem reta nenhuma reta divide o plano em uma região. E se forem duas? Já com duas retas, quanto é o A2? O A2 vai ser igual a 4. Atenção, é o número máximo. Se a gente pegasse duas retas paralelas, então duas retas paralelas, não sendo diferentes, né? Duas retas paralelas, dividiriam o plano em 3 regiões. Mas a gente não quer, a gente quer o número máximo. Então dá para provar, não é difícil não, que o número máximo sempre é obtido considerando retas que não são paralelas e que em cada ponto, por cada ponto do plano, passa no máximo duas delas. Ou seja, a gente não pode ter 3 passando pelo mesmo ponto. Tá joia? Então, essa é a ideia. Mas não vou provar isso não. Nosso objetivo aqui é a contagem. E para 3 retas? Para 3 retas já fica algo assim, tudo bem? Então... tudo bem? As retas nunca são paralelas e você não coloca 3 no mesmo ponto. Não faz isso não, né? Se a gente fizesse isso, não daria o número máximo em regiões, né? Aqui está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tá vendo? Não está dando o número máximo. Então, nesse caso, o A3 nos dá 7. Joia? A questão é contar quanto é o AN, assim, para um N qualquer, né? Então vamos pensar o que acontece quando a gente acrescenta uma reta. Tudo bem? Então eu vou copiar esse daqui. A gente vai fingir que aqui a gente tem N retas. Tudo bem? Então aqui, um pouquinho para cá. Já fingi aqui que a gente tem n-1 retas. E vamos analisar o que acontece quando a gente coloca mais uma.
ok? Mais uma que não seja paralela a nenhuma delas e não passe por nenhum dos pontos de interseção. Tá joia? Então vou desenhar em vermelho aqui uma outra reta. Digamos uma reta. Não saiu retinho, né? Saiu torto. Uma outra reta aqui assim. Tudo bem? E aqui são os pontos de interseção, né? O que acontece aqui? Tudo bem? Então a gente está fingindo aqui. Claro, eu desenhei 3 retas em preto aqui. Mas estamos fingindo que são n-1 retas. E vamos analisar o que acontece quando a gente coloca mais uma reta no plano que não seja paralela a nenhuma delas e que não passe por nenhum dos pontos de interseção pré-existentes. Tá joia? Então olha só, quando a gente colocou essa nova reta daqui, essa região aqui de cima foi dividida em duas. Então a gente ganhou, digamos assim, mais uma região aqui. Essa região aqui, logo abaixo dela, também foi dividida em duas. Então a gente ganhou, digamos, mais uma região aqui. Essa próxima região aqui também foi dividida em duas. Então a gente ganhou essa região aqui, mais um pelo menos. E no final tem mais uma. Essa próxima região aqui foi dividida em duas, a gente tem mais uma. Então a contagem vai ser a seguinte: para cada ponto de interseção, para o primeiro ponto de interseção a gente ganhou uma região. Para o próximo ponto de interseção a gente ganhou mais uma. Para o próximo ponto de interseção a gente ganhou mais uma e tinha mais uma no final. Então o número de novas regiões é o número de interseções dessa nova reta com as pré-existentes, mais um. Então disso a gente conclui que o AN é um número de regiões com N retas, considerando essa nova reta vermelha aí. Então ele é um número de regiões que a gente já tinha, que é o AN-1, mas para cada ponto de interseção a gente tinha uma região mais um, né? Não é isso? Tá vendo? Para esse ponto de interseção aqui, essa região. Para esse ponto de interseção aqui, essa região. Para esse ponto de interseção aqui, essa região. E no final, mais uma. Então, é o número de pontos de interseção mais um. O número de pontos de interseções é o número de retas pré-existentes, que é n-1. E mais um no final. Tudo bem? E a gente precisa de uma condição inicial. Para resolver uma recorrência, a gente precisa de uma condição inicial. A condição inicial aqui, no caso, pode ser A0 igual a 1. A gente viu lá em cima, né? Se a gente não tem reta nenhuma, então nenhuma reta divide o plano em uma região, o próprio plano. Joia? Então, obtida a recorrência, o próximo passo é resolver isso daqui. Um procedimento braçal, por assim dizer. Tá joia? E como é que a gente resolve isso daqui? O primeiro método que a gente vai... Deixa eu copiar então. O primeiro método que a gente vai analisar é o método da substituição reversa. Um nome muito chique para uma coisa muito simples. Tá, então deixa eu baixar aqui assim. Tudo bem? Deixa eu... Como é que a gente resolve isso daqui? A gente resolve isso. Então, substituição reversa. O método da substituição reversa consiste em aplicar a fórmula nela própria, até obter um padrão, até a gente identificar um padrão. Então a gente tem o AN igual a AN-1 mais N, né? Desculpa, né, gente? N-1 mais 1 é N, né? Eu posso botar N aqui, né? Joia? É porque a gente lá em cima, né? N-1 mais 1. N mais 1 é N. Então, como a gente resolve isso pelo método da substituição reversa? A gente aplica a fórmula nela própria. Olha só. AN igual a N-1 mais N. Mas se a gente colocar o AN-1 no lado esquerdo, a gente vai concluir que o AN-1 é igual ao AN-2 mais N-1. Tudo bem? Se aqui é N, quando a gente troca o N por N-1, no lado direito o N-1 passa a ser N-2 e esse cara passa a ser N-1. É a mesma fórmula para um valor de N menor. E a gente continua. Vamos lá. Então,
Quanto a n-2? Aplicando de novo, o an-2 é igual ao anterior dele, que é n-3, mais n-2. Daí repete, n-1 mais n, e continua. Aqui já dá para identificar um padrão, né? Se a gente continuar isso daqui até o A0, quem vai ser o próximo? Nota que o próximo número é o anterior mais 1. Então, quando a gente parar no A0, aqui logo depois vai ser do 1 mais o 2 mais o 3, reticências, até o n. Isso a gente já sabe calcular. Quanto é o A0? O A0 a gente viu que é igual a 1. E essa soma daqui, a soma de uma progressão aritmética, é n vezes n mais 1 sobre 2. Se quiser reescrever para ficar bonitinho, é n ao quadrado mais n mais 2 sobre 2. Pode ver que bate com todos os resultados, né? Pego para n igual a 0. Para n igual a 0, isso aqui dá 1. Para n igual a 1, isso daqui dá 2. Isso pode conferir que dá certo. Tá? Um teste importante, depois de você resolver uma recorrência, testa ela na fórmula original para ver se você achou o resultado certo. Porque você pode ter errado alguma conta, né? A gente achou isso daqui, né? A n igual a n ao quadrado mais n mais 2 sobre 2. Essa foi a nossa resposta, né? Solução do problema. Esse daqui é o número máximo de regiões que n retas delimitam no plano. Tá? Mas para conferir que você não fez nenhuma conta errada, você pode testar os valores pequenos, ver que bate, e você pode também substituir na recorrência. Como é que era a recorrência? A recorrência é isso daqui, né? A n igual a n menos 1 mais n com a 0 igual a 1, né? A recorrência é essa. Então aqui na recorrência, você substitui a fórmula para ver se dá certo mesmo, né? Olha só, quanto é o an-1 mais n, isso seria o n-1 ao quadrado, né? Mais n-1 mais 2 sobre 2 mais n. Daí você faz o MMC, soma aqui, faz a continha e confere realmente que isso aqui vai dar n ao quadrado mais n mais 2 sobre 2. É um teste simples para você conferir que não errou nas contas. Tá joia? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Ainda usando recorrência e solução de recorrência via substituição reversa. Problema 2. Um programa de computador considera uma entrada válida se esta for uma sequência de n dígitos na qual há um número par de dígito 0. Por exemplo, para n igual a 4, 1, 0, 4, 9 não é válido. Porque tem um 0, 1 é ímpar. Mas, por exemplo, 0, 2, 0, 7 é válido. Tem que ter um número par de dígito 0. A pergunta é, quantas são as diferentes entradas válidas? Então vamos fazer recorrência. Então seja que foi só um exemplo, né? Então seja a n a quantidade de entradas válidas, que é o que a gente está buscando, né? A resposta do problema de entradas válidas. Aqui a gente pode pensar de acordo com o primeiro dígito da entrada. Então, vamos fazer aqui assim. Em cima de cada tracinho desse vem um dígito da entrada. Daí a gente pode separar, vou analisar a entrada de acordo com o primeiro dígito. Como que importa aqui é a quantidade de zeros, né? Se a quantidade de zeros é par ou é ímpar, vamos separar em dois casos, que é ou não é zero, então vai do 1, 2 até o 9. Lembrando que são 10 dígitos, né? De 0 a 9, né? Temos 10 dígitos, então que são os de 1 a 9. E o segundo caso, que é no qual a primeira entrada é 0. E aqui a gente está considerando aqui são
as n menos 1 entradas que faltam. Que faltam preencher, né? Então, se a gente colocou de 1 a 9 na primeira entrada, nas restantes, a gente tem que ter uma quantidade par de zeros, porque a gente não usou nenhum zero na primeira entrada. Então, para cada uma dessas possibilidades aqui, a gente tem a n menos 1 possibilidades de preencher as entradas restantes. Porque você já usou uma entrada, então de n entradas passou para n menos 1. E como você não usou zero, a quantidade de zeros aqui no meio, aqui assim, tem que ser par. Ou seja, é o mesmo problema com um tamanho menor. Você diminuiu de 1 a quantidade de entradas, diminuiu de 1, e a gente tem a mesma restrição, a gente tem a mesma condição. A quantidade de zeros nas n menos 1 entradas restantes tem que ser par. Então, neste primeiro caso aqui, a gente tem 9, porque vai de 1 a 9, são 9 casos, e em cada um dos casos a gente tem a n menos 1 possibilidades, que é a resposta do mesmo problema com um tamanho menor. E no segundo caso, a gente tem um zero na primeira entrada. Então, para que o total de zeros seja par, nas entradas que faltam, a quantidade de zeros tem que ser ímpar, para somar com esse da par. Então, não é a resposta do problema. Quanto seria aqui a quantidade de listas possíveis nesse segundo caso? Nesse segundo caso, a quantidade de zeros nas entradas que faltam, né, nas n menos 1 entradas que faltam, tem que ser ímpar. Ou seja, vai ser o total menos as que são pares, que tem a quantidade par. Então aqui, qual é o total de listas com 10 com possíveis qualquer um dos 10 dígitos, né? Porque de 0 a 9 são 10 dígitos. Então cada entrada tem 10 possibilidades. São n menos 1 entradas, então pela regra do produto é 10 elevado a n menos 1. Tudo bem, 10 para a primeira, vezes 10 para a segunda, vezes 10 para a terceira, até vezes 10 a última. E desse total a gente vai subtrair as que têm uma quantidade par. Porque daí vão sobrar as que têm uma quantidade ímpar, e com esse zero aqui da ponta vai ter no final uma quantidade par. Então, menos a n menos 1. Como são esses dois casos, a gente conclui que o AN é igual a 9 a n menos 1, que é o primeiro caso, mais 10 elevado a n menos 1 menos a n menos 1, que é o segundo caso. E isso daqui dá 8 a n menos 1 mais 10 elevado a n menos 1. E a condição inicial? A gente precisa sempre de uma condição inicial para resolver a recorrência, né? Quanto é o A1? Bem, só tem uma entrada e a quantidade de zeros deve ser par. Você não pode usar o zero, né? Se fosse só um zero, seria um zero, daria ímpar. Então são 9, né? De 1 a 9. Ou seja, a recorrência que nós obtivemos é a seguinte. A recorrência é AN igual a 8 a n menos 1 mais 10 elevado a n menos 1 e A1 igual a 9. Gente, está implícito aqui que a primeira igualdade vale para todo n maior ou igual a 2, né? Ou a gente já tem o A1, a partir do A1 a gente gera o A2, a partir do A2 a gente gera o A3, por aí vai, né? Eu não costumo escrever aqui não, mas está implícito aqui, tá? Que é para n a partir desse daqui, né? Aqui é a condição inicial. Essa fórmula vale do 2 para frente, ok? Falta resolver isso daqui. Vamos aplicar novamente, para fixar a ideia, o método da substituição reversa. Então, como é que funciona? Você começa com a fórmula. AN igual a 8 vezes AN menos 1 mais 10 elevado a n menos 1. Aplica a fórmula nela mesma, porque a fórmula vale para todo n maior ou igual a 2, né? Então, quanto vale a fórmula para AN menos 1? Bem, se aqui entrar AN menos 1, aqui vai ficar AN menos 2, e aqui vai ficar AN menos 2. Então, é 8 vezes AN menos 2 mais 10 elevado a n menos 2. Mais 10 elevado a n menos 1 que estava lá fora. Daí aqui,
fica 8 vezes, distribui o produto, né? 8 vezes a n menos 2, mais 8 vezes 10 elevado a n menos 2, mais 10 elevado a n menos 1, e aplica de novo até a gente obter um padrão. 8 vezes. Quem é a fórmula para n menos 2? Opa, se aqui entrar a n menos 2, aqui vai ser a n menos 3. Subtrai 1, né? E aqui vai ser a n menos 3 também. Então, 8 vezes a n menos 3 mais... Opa, faltam 8, né? 8 vezes... Aqui faltam 8 também, né, gente? Desculpa. Faltam 8. Então, aqui deu 8 quadrado. Desculpa. De novo, né? Então, 8 quadrado. 8 vezes a n menos 3 mais 10 elevado a n menos 3 mais 8 vezes 10 elevado a n menos 2 mais 10 elevado a n menos 1. Distribui 8 ao cubo vezes a n menos 3 mais 10 elevado a n menos mais 8 ao cubo vezes 10 elevado a n menos 3 mais 8 vezes 10 elevado a n menos 2 mais... Aqui eu posso botar 8 elevado a 0, que é 1, vezes 10 elevado a n menos 1. E aqui a gente já identifica o padrão, né? Então, reticência aqui, se a gente continuar isso daqui, a gente quer chegar no A1, né? Porque a condição inicial que a gente tem é o A1. Então, a gente quer continuar esse padrão até chegar no A1. Para chegar no A1, então, quando chegar no A1 aqui, qual vai ser o expoente do 8? Ah, é só observar que a soma dos dois dá n. Então, se aqui é 1 e a soma dos dois dá sempre n, não é isso? Olha no anterior. No anterior era 2, n menos 2, a soma era n. Como a soma era sempre n, então se aqui é 1, aqui vai ser n menos 1. Ah, e quem vai ser o próximo? Ah, o próximo é uma potência menor de 8. Então vai ser aqui, no próximo vai ser 8 elevado a n menos 2. Ah, e quem vai ser a potência de 10? Só observar de novo que a soma dá n menos 1. Tá vendo? 2, n menos 3. Aqui 1, n menos 2 dá n menos 1. A soma dá sempre n menos 1 aqui. Então, aqui tem que ser 1 para a soma da n menos 1. Daí o 8 vai descendo, 8 n menos 3, vezes 10 ao quadrado. A potência do 10 vai subindo. Até no final a gente chega a 8 a 0 mais 10. 8 a 0 vezes 10 elevado a n menos 1. Tudo bem? E como é que resolve isso daqui agora? Ah, só observar que esse pedaço daqui, este pedaço, é uma progressão geométrica de razão 10 oitavos. A cada passo você está multiplicando por 10 e dividindo por 8. Ou seja, você está multiplicando por 10 oitavos. Então aqui, isso vai dar... o A1 eu posso substituir logo, né? Só lembrando aqui, o A1 é 9, é a nossa condição inicial. Então eu vou substituir logo aqui. Então, não vai errar a conta não. 9 vezes 8 elevado a n menos 1. E aqui a gente utiliza a fórmula de soma de progressão geométrica, que é o termo inicial, 8 elevado a n menos 2 vezes 10, esse é o primeiro termo, vezes a razão menos 1 e no numerador a razão elevado ao número de termos. E qual é o número de termos aqui? É n menos 1, né? Porque começa no 1 e termina no n menos 1, então são n menos 1. Ou equivalentemente, começa no 0 e termina no n menos 2, dá n menos 1. Tá bom? Então n menos 1 menos 1. E aqui é só fazer continha. Vamos fazer para mostrar que a gente sabe fazer conta. Aqui, mais. Para facilitar, esse 8 elevado a n menos 2, eu vou escrever como 8 elevado a n menos 1 dividido por 8. Então vai ficar vezes 10 oitavos. Em cima aqui vai dar... Então aqui posso repetir. Aqui vai ser 10
oitavos elevado a n menos 1, menos 1. Aqui posso fazer o MMC direto, vai dar 10 menos 8, 2 oitavos. Esse 8 já cancela com esse 8. E aqui a gente obtém 9 vezes 8 elevado a n menos 1, mais 10 com 2 dá 5 aqui na frente, tudo bem? Multiplicando por 10, dividindo por 2, dá 5 aqui na frente. O 8 cancela com o denominador, fica 5 vezes 10 elevado a n menos 1, menos 8 elevado a n menos 1. Isso daqui nos dá 5 vezes 10 elevado a n menos 1. E 9 menos 5 dá 4. 4 vezes 10 elevado a n menos 1. E, em resumo, nossa resposta do problema é a n igual a 5 vezes 10 elevado a n menos 1 mais 4 vezes 10 elevado a n menos 1. Essa é a resposta do nosso problema. Esse é o número de entradas válidas, que contém um número par de zeros. Para conferir, você pode testar na recorrência, ou pode só testar alguns valores pequenos para conferir que não errou conta. Pega para n igual a 1, por exemplo. Nessa fórmula daqui, né? O A1 vai dar quantos? Vai dar 5 vezes 1 mais 4 vezes 1, que é 9, que é a nossa condição inicial. Vamos testar o A2 também para garantir, né? A nossa fórmula aqui dá quanto? Dando quanto A2? Dá 5 vezes 10, 50. 50 mais 32 dá 82. E confere, para o A2 são 32 mesmo. Com duas entradas, para ter um número par de zeros, ou são 2 zeros, ou não tem nenhum zero. Então é um caso, mas no outro caso você pode ter de 1 a 9 vezes de 1 a 9, ou seja, dá um total de 1 mais 81, 82. Então bate certinho. Tá joia? Vamos então ao nosso próximo problema. Um tipo de árvore é tal que cada um de seus galhos, após 2 meses de existência, gera um novo galho e, a partir disso, gera um novo galho todo mês. Tudo bem? Então, um galho nasce, quando ele completa 2 meses, ele gera um novo galho. E aí, a cada mês ele gera mais um. Demora 2 meses para gerar o primeiro. A partir daí é de 1 em 1. No tempo inicial, t igual a 0, apenas um galho, que demorará 2 meses para gerar o próximo galho. Então, no tempo t igual a 0, quando completa um mês, ele não gera nenhum galho. Quando ele completa 2 meses, ele começa a gerar um galho, todo mês. Esta árvore terá quantos galhos após 11 meses, ou após n meses? Vamos fazer com n meses, né? Vamos fazer com n meses. Joia? Então, vou começar analisando alguns casos pequenos aqui. Tudo bem? Então, vamos fazer a seguinte nomenclatura. Eu vou colocar... pontilhado cinza para um galho recém-nascido. Colocar pontilhado em preto para um galho com 1 mês. E contínuo para um galho com 2 meses. Tá joia? Essa vai ser a nossa nomenclatura. Então, vou botar aqui que são... Tá. Que é a terra, né? Tá bom? Então, no começo... em t igual a 0, a gente tem apenas um galho recém-nascido. Então aqui o A0, desculpa, o A0 é igual a 1. Tá bom? Daí, depois de 1 mês, quando completa 1 mês, aqui em t igual a 1, esse galho não gera ninguém ainda, porque demora 2 meses para gerar o novo galho. Então aqui o A2 continua sendo igual a 1. E agora a gente vamos colocar isso daqui em preto, em 2 de cor. Tá bom? Essa é a nossa nomenclatura. Tá, em seguida, em 2 meses, aí sim, em 2 meses, esse galho fica contínuo e gera um novo galho
recém-nascido. Tá bom? Então aqui o A2 passa a ser igual a 2. Daí o que acontece em seguida? Vamos para o A3. No A3, bem, então, T1, aqui é T igual a 0, né? Tempo 1 mês, 2 meses, no terceiro mês aqui. Aqui, esse galho aqui vai amadurecer, ele vai passar a ficar tracejado em preto, mas não vai gerar nenhum galho novo. Porém, o galho que já estava lá, ele vai gerar mais um galho novo, então ele vai gerar um galho aqui em cinza. Tudo bem? Talvez fosse melhor escolher uma outra cor, mas mais fácil, né? Que tal um verde? Pronto, vai ficar mais fácil. Cinza está muito parecido, né, gente? Não dá pra ver. Aí fica mais fácil, né? Senão fica muito difícil. Tá jóia? Vou mudar a nomenclatura então. Inicialmente é verde, e daí fica preto, tracejado e depois contínuo. Tá jóia? Vamos lá. Vamos fazer mais um ainda. Vamos fazer mais dois ainda. E o A4? Aqui o tempo. Um mês. Depois. T é o tempo e a N é a quantidade de galhos nesse tempo, né? Aqui no T igual a 3. Desculpa. Aqui é 3, né, gente? Desculpa. Aqui já é 3. Aqui é o A4. Aqui o tempo. Completou 4 meses. E aqui o que vai acontecer? Esse galho tracejado vai virar um galho contínuo. E vai gerar um novo galho. Enquanto isso, esse galho daqui vai amadurecer, mas não vai gerar nenhum galho novo, vai ficar preto. E o galho que já estava lá desde o começo vai gerar um novo galhozinho aqui. Desculpa, ele vai ficar preto. Vai ficar preto. E o galho que estava lá vai gerar mais um verdezinho. Então o A5 vai ser igual. Oh, gente, aqui é 1, né? Aqui é o A2. Aqui é o A3. Aqui é o A4. Claro, né? No tempo 0 é o A0, no tempo 1 é o A1, no tempo 2 é o A2. Tá joia? Então, no tempo igual a 4, a gente vai ter... Aqui são 3. Aqui são 5. E vamos fazer mais um ainda. O tempo T igual a 5. 5 meses, né? O A5 vai ser igual a quanto? Esse preto vai amadurecer, vai virar um preto contínuo e vai gerar um galho novo. Esse preto daqui vai gerar um galho novo, que ele gera todo mês. Esse verde vai ficar preto. Esse verde vai ficar preto. E o último galhozinho lá que já estava preto vai criar um galho novo. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A5 igual a 8. Tá? Nosso objetivo agora é montar uma recorrência. Qual uma fórmula para a N? Em termos dos antecessores. Em termos de AN-1, AN-2, etc.
Como é que a gente faz isso? Para começar, vamos começar observando que todos os galhos que estão no tempo n-1, eles permanecem no próximo tempo. Então, para começar, o AN é igual ao AN-1 mais os galhos que são gerados do tempo n-1 para o tempo n. Tudo bem? Os galhos não morrem, né? Os galhos são eternos, imortais. Então, todos os galhos que estão no tempo n-1 vão permanecer no tempo n. Então, o AN, que é a quantidade total de galhos no tempo n, é igual aos galhos que já estavam lá no tempo anterior, mais aqueles que foram criados. E quantos são aqueles que foram criados? Bem, não são todos os galhos que geram novos galhos, né? Para um galho gerar um novo galho, ele tem que ter pelo menos 2 meses de existência. Então, os galhos que vão gerar novos galhos são os que já estavam lá 2 meses atrás. Ou seja, é exatamente o AN-2. Então, essa é a recorrência. AN igual a N-1 mais a N-2. E a condição inicial, o A1 é igual a... A gente já calculou, né? O A0 igual a 1. E o A1 igual a 1. Então, a recorrência que a gente obtém é a seguinte. AN igual a N-1 mais a N-2. O A0 igual a 1. E o A1 igual a 1. Que é a famosa sequência de Fibonacci, ou sucessão de Fibonacci. Provavelmente a sequência mais famosa que existe. Tá, nosso objetivo agora é resolver isso daqui. Esse tipo de sucessão, de sequência, de recorrência, tudo sinônimo, né? A recorrência é uma maneira de definir uma sequência, né? Então, esse tipo de recorrência é de segunda ordem, porque o AN depende dos 2 termos anteriores, não apenas do anterior, do AN-1, mas ele depende do AN-1 e do AN-2, então ele é de segunda ordem. Para a recorrência de segunda ordem, muito geralmente, o método que a gente viu anteriormente, da substituição reversa, não funciona. Não vou fazer aqui, mas se você tentar fazer a substituição reversa, não aparece um padrão muito claro. Aparecem coisas muito bonitas, mas você não consegue identificar um padrão assim simples. Então a gente vai utilizar de outro método para resolver isso daqui. Para resolver esse tipo de sequência, a gente vai usar o método da equação característica, que é específico para equações de recorrência lineares, homogêneas lineares. Eu vou explicar o que é. Tá? Não é tão geral, é específico para esse tipo de recorrência, mas esse tipo de recorrência em que um termo é combinação linear dos anteriores, de uma quantidade finita dos anteriores, é muito comum. Qualquer problema de contagem, em Olimpíada, é o tipo de recorrência mais aparece. Então é bom ter um método que seja muito eficiente, muito rápido de resolver para esse tipo de equação. Substituição reversa é muito simples, mas para a primeira ordem. Assim, em princípio pode se aplicar a qualquer tipo de recorrência. A gente vai ver outro método daqui a pouco também, função geradoras, que daí é muito geral, muito poderoso, então só gasta um pouco mais de tempo. Então, para esse tipo de recorrência, a gente vai ver um método específico, que é muito específico, muito prático para esse tipo de coisa. Tá bom? Então, o que é uma recorrência linear homogênea? Aqui, então, a gente tem uma recorrência linear homogênea. Uma recorrência linear homogênea é uma recorrência da seguinte forma. O AN ele é uma combinação linear de uma quantidade finita dos anteriores. Tudo bem? Aqui eu escrevi, mas estou supondo que o C1 que o CK é diferente de zero. Se o CK fosse igual a zero, você não precisaria incluí-lo, né? Então, aqui o CK é diferente de zero. Tá bom? Então o AN depende de uma quantidade finita dos anteriores. Esse K é fixo, ele não pode variar não, tá bom? Por exemplo, na recorrência que a gente viu ali em cima de Fibonacci, que apareceu aqui no problema dos galhos, o
o AN depende dos dois anteriores. Então o C1 igual a 1, o C2 igual a 2 e acabou aí. Tá? C1 igual a 1, C2 igual a 2. E quando você depende de K termos anteriores, precisa de K condições iniciais para gerar o próximo. Né? Se o AN é a função dos 3 anteriores, você precisa de 3 condições iniciais para gerar o próximo e começar assim a recorrência. Tá joia? Então isso é uma recorrência linear homogênea. Os Cs são números, viu, gente? Cada coeficiente aqui é um número. Não pode ser uma função de n, não. Tem que ser um número fixo. 2, 3, 4, menos 1, raiz, enfim. Mas ele é fixo. Ele não pode ser... Tá? Ele não pode ser variável em n. Tá? E daí a gente vai chamar um teorema super útil. Não vamos provar aqui. A gente vai só ver a aplicação da técnica, tá bom? Que é o seguinte. Considere uma recorrência linear homogênea, ou seja, desse tipo aqui que a gente viu aqui em cima. Tá bom? Vou subir de novo. Então, aqui, uma recorrência desse tipo Fibonacci, né? O enésimo termo, o AN, ele é uma função dos K anteriores. Tá? Uma recorrência linear homogênea. Sendo λ1, λL, as raízes distintas e não nulas, possivelmente complexas, da sua equação característica. Eu vou mostrar como é que a gente encontra a equação característica associada a essa recorrência, cujas multiplicidades, quer dizer, quantas vezes as raízes aparecem, né, no polinômio, cujas multiplicidades são M1 até ML, respectivamente. M1 é a multiplicidade da raiz λ1, ML é a multiplicidade da raiz λL. Então existem polinômios P1 a PL de graus menores ou iguais a M-1 até ML-1, quer dizer, o grau do polinômio é a multiplicidade menos 1, respectivamente, tais que a solução da recorrência é, e está aí, você tem uma cara para a recorrência, ele é um polinômio vezes a primeira raiz elevada a n, até somado até o último polinômio em n, né? A variável passa a ser n, vezes a última raiz elevada a n. Então vamos aplicar, parece muito confuso, mas é bem simples. Vamos aplicar isso daqui para o Fibonacci, tá bom? Para começar, quem é a equação característica? Deixa eu mostrar aqui o que a gente acha que é a equação característica. O método é o seguinte, para você não esquecer, facinho, a gente substitui o AN por x elevado a n, então o que é subíndice vai virar uma potência, igual a C1, então o AN menos 1 vai virar x elevado a n menos 1, mais C2, x elevado a n menos 2, reticências até CK, x elevado a n menos k, e daí a gente simplifica o máximo possível em x. Porque raiz igual a zero não importa, viu no teorema lá, né? São raízes não nulas. Então você pode cancelar x dos dois lados aqui, e passar todo mundo para o lado de lá, para ficar do mesmo lado. Isso vai dar x elevado a... divide por n menos k, né? X elevado a k, menos C1, x elevado a k menos 1, menos C2, x elevado a k menos 2, reticências até menos CK menos CK. Tudo bem? K menos 1, x menos CK igual a 0. Essa é a equação característica. A gente resolve, é um polinômio. Tudo bem, a gente resolve o polinômio, acha as raízes, e a partir das raízes a gente encontra uma fórmula para a recorrência. Tá bom? Então a seguir vamos aplicar esse resultado, recorrência. Vamos aplicar este resultado para obter a solução, gerar a fórmula da sequência Fibonacci, que também é a solução do problema dos galhos aqui. Tá joia? Então, vamos usar a técnica da equação característica, esse teorema, para resolver esta recorrência, que é a recorrência de Fibonacci, que define a sequência de Fibonacci. Para começar, vamos encontrar a equação característica. Então, seguindo a ideia lá, a gente transforma o que é subíndice em potência. Então, a gente vai ter x elevado a n igual a x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2. Daí a gente cancela os dois lados da equação, divide por x, o máximo que puder.
A gente chega em x ao quadrado, já passa para o lado de lá, menos x, menos 1 igual a 0. Tudo bem? Uma equação do segundo grau. Resolve, usa Bhaskara. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, vai dar 1 mais 4, dá 5. E as raízes, lambda 1 vai ser menos b, que é mais 1, mais raiz de 5 sobre 2. E a outra raiz, são duas raízes distintas, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Essas são as raízes da equação característica. Essa daqui é a equação característica associada à recorrência linear homogênea. Lembrando que essa técnica serve apenas para recorrências lineares homogêneas. Tá bom? Não pode ter uma constante. Se tivesse uma constante aqui, já não funcionaria. Tá bom? E os coeficientes têm que ser números, né? Um coeficiente que é 1, outro também é 1. Tá bom. E o que diz o teorema? O teorema diz que a solução geral dessa recorrência, olha aqui em cima, tá até aqui em cima, né? Ele é essa soma polinômios vezes cada raiz da equação característica elevada a n. Então parece complicado, mas é simples. Vamos lá, quer dizer que o AN, no nosso caso, bem, a gente tem duas raízes. E quais são as multiplicidades dessas raízes? É 1 para cada. Cada raiz aparece apenas uma vez, né? Assim, são duas raízes distintas. Então, aparece uma vez na faturação do polinômio. Então, cada um tem multiplicidade 1. Os polinômios que aparecem aqui, eles têm multiplicidade menos 1. Tem a multiplicidade dessa raiz aqui, menos 1. Deixa eu voltar lá no enunciado do teorema, né? Então, só lá um pouquinho. Tá vendo? Multiplicidades m-1 a ml-1. Bem, se as multiplicidades aqui são iguais a 1, 1 menos 1 é 0. Então serão polinômios de grau 0. O que é um polinômio de grau 0? Uma constante. Então vai ser uma constante vezes lambda 1 elevado a n, mais outra constante vezes lambda 2 elevado a n. A gente tem a cara geral da recorrência, da solução da recorrência. Falta achar os coeficientes, a e b. Como é que a gente acha isso? Vamos usar as condições iniciais. A gente sabe que a 0 é igual a 1. Então, usando que a 0 é igual a 1, lambda 1 elevado a 0 dá 1, vai ficar a mais b igual a 1. E usar que a 1 igual a 1 igual a 1, a gente vai ter que lambda 1a, que posso até substituir, né? O lambda 1 é 1 mais raiz de 5. A gente já sabe quanto é, né? Vezes a, mais 1 menos raiz de 5 sobre 2. Vezes b, também é igual a 1. Tá? Dá um sistema de equações. Resolve isso daqui. A gente encontra que o a igual a 1 sobre raiz de 5. E o b igual a menos 1 sobre raiz de 5. Ou seja, a solução de Fibonacci é igual a 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais, menos 1 sobre raiz de 5, que é negativo, vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n, que é a chamada fórmula de Binet. A famosa fórmula de Binet. Tá, à primeira vista aqui, esse monte de raiz de 5 aqui dá a impressão que a fórmula está errada, né? Mas tá, porque afinal Fibonacci só pode dar números inteiros, né? E o problema dos galhos também. Quantos galhos tem no tempo tal? É um número natural, não pode ter uma raiz. Mas apesar de aparecerem raízes aqui na fórmula, né? Você tem um monte de raiz de 5. Quando você expande, todas as raízes se cancelam e no final dá um número inteiro. Pode testar aqui para n igual a 0, n igual a 1, valores maiores, dá assim, no final sempre te dá uma resposta natural. Tá bom? E aqui, essa aqui é a resposta do problema. Pode ver que foi bem simples, aplicando essa técnica. Então, já vejamos outro exemplo. Vejamos mais um exemplo. Resolva esta recorrência, para a gente testar um pouquinho mais o método da equação característica.
Então, seguindo a ideia, primeiro a gente obtém a equação característica, transforma subíndice em expoente, então a gente fica com x elevado a n igual a 2x elevado a n menos 1 menos x elevado a n menos 2. A gente divide pelo x o máximo que der, né, porque as raízes nulas não interessam. Daí a gente obtém x ao quadrado, já passa para o outro lado, para lá, menos 2x mais 1 igual a 0. E essa equação de segundo grau possui duas raízes iguais, né? O discriminante é 0, delta é 0. Então aqui a gente obtém que essa equação possui uma única raiz, lambda igual a 1, de multiplicidade 2. De multiplicidade 2, né? Porque de fato essa equação aqui você pode escrever como produto notável, é x menos 1 ao quadrado igual a 1, igual a 0. Ou seja, 1 é raiz duas vezes, tem multiplicidade 2. Então nesse caso, o que é que o teorema diz? Diz que a solução dessa recorrência é da forma um polinômio, P1, função de n, vezes esta raiz elevado a n, onde esse polinômio P1 tem grau igual a multiplicidade menos 1. Tem grau menor ou igual, né? Menor ou igual a 2 menos 1, né? Multiplicidade menos 1 que dá 1. Ou seja, bem, a raiz é 1, né? Então 1 elevado a n dá 1, isso daqui vai ser o que é um polinômio de grau 1? É a função da forma ax mais b. No caso, a variável é n, então a n mais b. E como é que a gente acha o a e o b? Usa as condições iniciais. Para a igual a 1 igual a 3, para n igual a 1, a gente obtém a vezes 1 é a mais b igual a 3. Então, dessa primeira aqui, a gente substitui a vezes 1 mais b, dá mais b. A gente obtém uma equação. E da segunda, a 0 igual a 1, a gente obtém b igual a 1. Daí, b igual a 1, a gente obtém a igual a 2. Ok? Logo, a solução é a n igual a 2n mais 1. Essa é a solução geral da equação. Isso, da recorrência, né? Para n igual a 0 dá 1 e para n igual a 1 igual a 3. Joia? A seguir vamos ver a técnica da função geradora, que é uma técnica mais poderosa. Vamos dar um exemplo simples aqui, só para uma introdução. Ela é muito poderosa quando você sabe trabalhar com potências, com expansão de funções em série de potências, que é a série de Taylor. Mas casos simples podem ser resolvidos também, usando a expansão, a soma de progressão geométrica. Então veremos um caso simples. E quem souber um pouquinho mais sobre expansão em série de potências, como série de Taylor, pode aplicar essa técnica daqui, que é muito poderosa. Tá joia? Então, vamos ver apenas um caso simples, mas é importante que vocês tenham uma ideia do que se trata. Então, definição. Seja n uma sequência. Que no caso, essa sequência vai ser a solução da recorrência que a gente quer. Você encontrou uma recorrência no seu problema, você quer resolver a recorrência, então a n é a solução da sua recorrência. A função geradora associada a esta sequência é a série formal f de x igual a 0, primeiro termo da sequência, mais a1x, mais a2x ao quadrado, mais a3x ao cubo, mais reticências. E o que é série formal? O que é isso, série formal? Série formal é uma série que não necessariamente precisa fazer sentido. Na verdade, vai. Nos casos que você trabalha, essa série vai ter um sentido, vai ter um limite, vai convergir, vai ser linda, vai ter um sentido rigoroso do ponto de vista matemático. Mas quando você fala série formal, você escreve ali essa série infinita, mesmo que ela não tenha um limite, um sentido a priori, assim, mesmo que não tenha um sentido que você não sabe dar um sentido no começo, você trabalha com ela e vai em frente. E vai em frente que dá certo. Tá joia? Então, uma série formal, que a gente só tem uma forma.
Você não precisa... Há quem diz que isso vai somar alguma coisa? Não sei. Mas você escreve ela e trabalha com ela que dá certo. Tá bom? Então qual é o roteiro para resolver uma recorrência via função geradora? Então você tem a sua recorrência, a n é a solução que você quer encontrar, você define a sua função geradora ou geratriz, que é essa daí, a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo, onde a variável é x. A partir disso a gente consegue resolver a recorrência. Olha que legal. O primeiro passo é usar a recorrência que define a sequência n para obter uma equação envolvendo f, que chama de equação funcional, é uma equação envolvendo essa função. Daí o segundo passo é resolver esta equação funcional, né, uma equação que envolve uma função, esta equação, para encontrar quem é essa função f. Talvez seja 1 sobre x, talvez seja um seno, talvez seja um cosseno, uma exponencial. Isso é uma função, você vai encontrar uma função. E depois de encontrar essa função, você expande essa função de novo em série de potências. Expande f em série. Série é soma, nessa série infinita, né? Em série de potências. Essa como acima aí. Série de potências. Para encontrar a n. Aí você pergunta assim, mas eu nunca vi expansão em série de potências. Na verdade, já viu. Se você viu soma de progressão geométrica, aquela soma infinita, isso é uma série de potências. Você consegue somar uma série de potências. Vamos lá, tá bom? Eu vou resolver apenas um exemplo bem simples, tá bom? Dá para usar isso daqui para resolver também a Fibonacci, mas eu vou resolver um mais simples ainda, só para dar uma ideia, um gostinho de função geradora. E a gente vai ver mais outros exercícios interessantes, tá bom? Mas fica aqui o gostinho, porque é uma técnica muito poderosa. Se vocês puderem estudar um pouquinho depois. E função geradora é algo que aparece muito em Olimpíada, tudo bem? Essa ideia de pegar uma função que tem aí os coeficientes e multiplicados por x ao quadrado, x ao cubo, isso resolve muitos problemas muito legais, tá joia? Então, um exemplo bem simples. Então, exemplo. Resolva, dá direto a recorrência. Resolva a n igual a 2 vezes o an menos 1 e a 0 igual a 1. Mas você fala assim, mas aí não precisa de função geradora. Eu falo, não precisa, você pode usar aí substituição reversa, pronto. Substituição reversa vai encontrar já a solução disso daí. Mas vamos usar, segundo esse método, para ilustrar. Porque a substituição reversa funciona bem para a primeira ordem, quando tá? E função geradora é muito mais amplo, tá? Coisas escabrosas, muito difíceis, a gente consegue resolver usando esse método de funções geradoras, tá joia? Então vamos resolver isso daqui usando funções geradoras, tá joia? Então para começar, aqui é a função geradora associada à sequência n, que é a solução dessa recorrência. A função geradora, f de x, é a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo, e lá vai embora. Reticências. Tá bom? O primeiro passo qual é? A gente usa a recorrência para obter uma equação envolvendo f. Então, cada termo, cada coeficiente aqui dessa soma infinita, que a gente chama de série, a gente vai aplicar a recorrência. Bem, no A0 não, né? Porque A0 é o termo inicial. Não tem um A menos 1, né? Mas o A1 já tem. Quem vai ser o A1? O A1 é 2 vezes A0. Então eu troquei o A1 usando a forma de recorrência por 2 vezes A0. O A2, vamos usar de novo a recorrência, a relação de recorrência. Ele é 2 vezes o anterior, 2 vezes o A1. X ao quadrado. O A3 é 2 vezes o A2. X ao cubo. E lá vai. Daí, agora do lado direito,
a gente vai reordenar, a gente vai trabalhar essa soma daí de forma a fazer aparecer a f de novo, para obter uma equação envolvendo a f do lado esquerdo. A f, já tem a f do lado esquerdo, né? A gente quer fazer aparecer a f também do lado direito. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos deixar o A0 quieto aí, você pode até substituir se quiser, ele é 1. Agora do lado de lá, o que a gente pode botar em evidência? Vamos botar o 2 em evidência e o x em evidência. Então fica 2x. Daqui vai dar A0 mais A1. A gente já botou um x em evidência, sobrou um A1x. Daí vai ficar A2 x ao cubo, já botou um x em evidência, x ao quadrado. Opa, o que é que apareceu aqui? A f. Isso daqui é justamente a f de x. Ou seja, isso daqui é igual a 1 mais 2x f de x. Uma equação funcional aí, envolvendo a função f. Aí você passa para o lado de lá, passa dividindo, a gente encontra, então a gente obteve que f de x igual a 1 mais 2x f de x. Passa para o lado de lá, f de x vai ser igual a 1 menos 1 sobre 1 menos 2x. Pronto, encontramos a f. O que falta agora? Falta a gente expandir essa f em série de potências. Parece algo muito complicado. Eu não sei se você fazer isso, mas sabe. Se você viu progressão geométrica, você já viu um exemplo de série de potência. Como é que é a soma de progressão geométrica infinita, né? 1 mais q ao quadrado, mais q ao cubo, reticências. Isso aqui é a soma de uma PG, de uma progressão geométrica infinita. Isso é 1 sobre 1 menos q. Mas não é isso que aparece lá, mas é quase. Chama o q, para a gente conseguir obter isso daí, vamos chamar o q igual a 2x. Com q igual a 2x dá justamente a função f. Daí a gente aplica a fórmula de soma de progressão geométrica. Isso é igual a 1 mais o q é 2x. O q ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, x ao quadrado. O q ao cubo vai ser 2 ao cubo, q ao cubo. E por aí vai. E aqui, o que falta agora? A gente já encontrou quem é a f, né? E essa f, ela é função geradora. Não é isso daqui? Então a gente pode comparar os coeficientes. Os coeficientes dela são dados pela recorrência que a gente quer resolver. E também são dados por isso daqui. Então o A0 igual a 1, tinha que ser. O A1 igual a 2, o A2 igual a 2 ao quadrado. Ou seja, pelo padrão aqui a gente já obtém, a gente já conclui logo. Logo. O AN tem que ser igual a 2 elevado a N. É a solução da recorrência. Desejada. Joia? Então aí foi um exemplo de solução via o método da função geradora, que é extremamente poderoso, resolve coisas incríveis. Tá bom? O próximo problema é bem legal para ilustrar que, associado a um problema de contagem, a gente pode ter várias recorrências. A recorrência não é única. Assim, você tem um problema de contagem, você tem várias maneiras de montar diferentes recorrências, claro, todas levam à mesma solução. Mas a recorrência não é única, você pode montar de vários jeitos, de jeitos muito diferentes. Então essa questão é bem legal para ilustrar que você pode obter recorrências bem diferentes, e algumas talvez mais fáceis de resolver do que as outras, mais práticas, tá bom? Vamos lá. Então, de quantas maneiras podemos colocar torcedores do Bahia, Vitória ou Feirense, que é aqui de Feira de Santana, no interior da Bahia, em uma fila de N cadeiras numeradas, todas as cadeiras numeradas, se torcedores do Bahia não podem se sentar ao lado de torcedores do Vitória? Feirense, tanto faz. Feirense pode sentar perto tanto do Bahia quanto do Vitória, mas Bahia não pode sentar perto do Feirense. Então, para facilitar, vamos chamar os torcedores os torcedores, vamos chamar de B, F ou V, né? Então, os torcedores vamos chamar, são B, F ou V.
E B não pode ficar perto do V, né? Bahia não pode ficar perto do Vitória, só vai ficar perto do Bahia. Tá joia? Então vamos montar a recorrência. A N é a resposta do problema. A resposta do problema. É de quantas maneiras a gente pode colocar torcedores do Bahia, Vitória e Feirense em N cadeiras numeradas em fila, de modo que torcedores do Bahia não se sentem perto dos torcedores de Vitória. Tá joia? A recorrência é especialmente útil nesses problemas de contagem que envolvem uma condição, uma restrição. Tá joia? Então vamos montar a recorrência. O objetivo é escrever a N em termos do AN-1, AN-2, AN-3, da resposta do mesmo problema com um tamanho menor. O que é o tamanho aqui? O tamanho aqui é a quantidade de cadeiras. São N cadeiras. Esse N é o tamanho do problema. Tá joia? Então vamos desenhar aqui as N cadeiras. Então você tem 1, 2, por aí vai, né? São N aqui. Vamos fingir que isso aqui é N. As N cadeiras. E vamos analisar. Tudo bem? Então aqui são N. São as N cadeiras. Tá meio torto, mas entenderam, né? Ok. Então, vamos lá para o caso. Se a gente começa com Feirense, no caso em que o primeiro torcedor à esquerda, lá na primeira cadeira à esquerda, é Feirense, de quantas maneiras a gente pode colocar os torcedores nas N-1 cadeiras que faltam? A N-1, porque do lado aqui do Feirense pode ser tanto Bahia, Feirense ou Vitória, tanto faz. Tudo bem? E a mesma condição se repete, que B não pode ficar perto de F, B não pode ficar perto de V, desculpa, nas demais cadeiras. Então é o mesmo problema com um tamanhozinho menor. Então aqui, se a gente, nesse caso em que o primeiro torcedor é torcedor de Feirense, a quantidade de maneiras de colocar os torcedores aqui no meio é a N-1. Tudo bem? Eu vou apagar aqui embaixo para não confundir. Então já são N cadeiras. Tá claro, né? Então se a gente colocar, no caso, primeiro Feirense, aí você tem N-1. Ah, e se a gente botar um torcedor Bahia? Opa, aí mudou. Se o primeiro é torcedor do Bahia, o próximo não pode ser torcedor do Vitória. Então não é exatamente o mesmo problema, né? Se a gente botar um B aqui, o próximo pode ser torcedor ou do Bahia ou do Feirense. Joia? E se for um torcedor do Vitória, mesma coisa, né? O próximo pode ser Vitória ou Feirense. E quantos tem aqui em cada um desses dois casos? No caso que é F, que é BF, o número de possibilidades aqui vai ser AN-2, porque, de novo, é Feirense, do lado dele tanto faz quem esteja sentado, só que para o B não. Tudo bem? Então aqui para o F, mesma coisa, aqui é AN-2. Só que por esse caso aqui que a gente tem Bahia de novo, ou V de novo, aí você tem que separar de novo em dois casos. Tudo bem? Então esse caso daqui você vai ter que separar em... Eu vou baixar um pouquinho aqui. Opa, saiu um pouquinho aqui, mas entenderam, né? Meio torto. Tá joia? Então esse caso aqui você tem que separar em dois de novo, né? Será que o próximo aqui é torcedor do Feirense ou do Bahia? Será que o próximo aqui é torcedor do Feirense ou do Vitória? Aí de novo, se for Feirense, de quantas maneiras a gente pode completar aqui? AN-3. E o Feirense? AN-3. E se for Bahia? Você tem que analisar de novo em dois casos. Certo? Ou o próximo é do Feirense ou é do Bahia. Aqui, ou é do Feirense ou é do Vitória. E vai indo. Tudo bem? Então, qual vai ser... Quem vai ser o AN? Quem vai ser a recorrência, né? Vamos lá. Então, neste caso aqui, que tem o Feirense, a gente tem A-1 possibilidades. Então, para começar, aqui já é AN-1. Mais
Agora, esse caso daqui, do meio, e esse caso aqui de baixo com vitória, eles são simétricos, né? Eu troco B por V, mas a quantidade vai ser a mesma, por simetria. Então, vou colocar direto na frente, 1, 2. Vou contar só o caso aqui começando com Bahia, mas ele é igualzinho o caso de vitória, ele é simétrico. Então, a resposta é a mesma. Então, por isso esse 2 na frente aqui, tá bom, gente? Daí a gente vai ter o quê? Se começar com Ferenc é AN menos 2. Se começar com Bahia, aí tem que separar de novo. A gente vai ter o AN menos 3. Daí a gente vai para o B que separa em dois casos de novo. Que vai ser AN menos 4. Vai indo até o A1. E no finalzinho aqui tem que tomar um cuidado. No final aqui, gente, quando chegar no último aqui, no B, você vai ter... Então, o último cuidado aqui que tem que tomar aqui no finalzinho é que... Deixa eu botar um espaço aqui. Esse A1 daqui, esse 2 vezes A1 aqui, é obtido... Olha a lógica aqui da sequência, né? Vou botar só com B, né? 2 vezes porque são 2, né? Vou botar só com B. Esse A1 obtido quando é B, B, B. E lá no final é um B de novo. Daí você tem um F e daí aqui você tem o A1. Tudo bem? Esse 2 porque pode ser a mesma coisa com V, né? Pode ser vitória, vitória, vitória. Continua no final vitória, F, Ferenc. E aqui A1, o número de maneiras que você pode preencher aqui com um só, né? Uma fila de uma cadeira só. Mas não termina aqui. Você tem mais ainda, mais uma coisinha. Porque você tem a sequência que é B, 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 vai indo. B, B no último também. E aqui quanto você tem? Você tem duas possibilidades. Ou pode ser Ferenc ou pode ser Bahia. E mesma coisa pro Vitória, né? Vitória, Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Aqui pode ser Ferenc ou Vitória. Então aqui tem um mais 2, né? São 4, né? 2 vezes 2 é 4. Joia? Essa é a recorrência. E as condições iniciais? Vamos ver. Quanto é o A1? Se a gente tem só uma cadeira. Se a gente só tem uma cadeira só, você pode botar ou Bahia ou Vitória ou Ferenc. São 3. E se a gente tiver duas cadeiras? Se a gente tiver duas cadeiras, a gente vai precisar de quantos? Então, se a gente tiver duas cadeiras, pode ser... E para A2, a gente pode repetir a ideia aqui, né? Se faz Bahia, Vitória ou Ferenc. Se for Ferenc, você tem uma possibilidades aqui, né? Então é o A1. E para os outros dois você tem mais duas cada, né? Ou Bahia ou Ferenc ou Vitória, Ferenc. Então A1 mais 4. Pronto. Tá joia? Então isso aqui já define a nossa recorrência. Observe que essa recorrência aqui não é linear homogênea. Ela tem... Não é linear homogênea, ela tem uma constante somando. E além disso, ela depende de todos os termos anteriores, né? Para gerar o AN, você não precisa de 4 anteriores, 2 anteriores, você precisa de todos os anteriores. Estão vendo? O AN depende do AN-1, depende do AN-2, depende do AN-3 até o A1. Para gerar o próximo, você precisa de todos os termos anteriores. Tá joia? Para resolver isso daqui, fica a dica, dá para olhar para as diferenças. Vou botar na lista de exercícios. Então, a dica aqui, para resolver essa recorrência daqui, dá para transformá-la numa equação linear homogênea e usar a equação característica, por exemplo. Então aqui fica a dica para resolver isso daqui. Olhe para a sequência AN menos AN menos 1. Tudo bem? Por que AN menos AN menos 1? Porque quando você faz AN menos AN menos 1, você vai ter muitos cancelamentos. Muita coisa vai se cancelar aqui nisso daqui. Tá bom? E daí você obtém amanhã é obter uma equação linear homogênea. Você vai chamar isso daqui de uma Fn
e obter uma equação linear homogênea de segunda ordem. Daí você pode aplicar a equação característica. Tá joia? Então, o que eu quero enfatizar nesse exemplo é que a gente pode montar recorrência para um mesmo problema de diferentes maneiras. Tá joia? Vejamos mais um então. Vamos então para uma segunda maneira de montar uma recorrência para esse mesmo problema dos torcedores do Bahia, Vitória e Oferense. Tá joia? Vamos montar um sistema de recorrências. Tudo bem? Vamos separar em dois casos. Ou o torcedor, o primeiro torcedor, ele é F. São essencialmente dois casos, né? O primeiro torcedor é F e o segundo torcedor é Bahia ou Vitória, que a gente viu que ele tem uma simetria aqui, né? Começar do Bahia ou do Vitória é a mesma coisa. Assim, são casos simétricos. Ferense não, começando de Ferense é diferente. Tá bom? Então vamos chamar de Fn a quantidade, o asterisco para mim, o jogo da velha para mim é quantidade. É a quantidade de filas, de maneiras, né? Filas permitidas, né? Que essa regra é respeitada, que os torcedores do Bahia e Vitória não estão juntos. Então Fn é a quantidade de filas que começam com F. E vamos chamar de Gn a quantidade de filas que respeitam a regra do problema. Essa que B não pode ficar perto de V. Então Gn é a quantidade de filas que começam com B ou V. Joia? Vamos lá. Então quanto é Fn? Fn, só que começa as filas começam com F. Depois do F pode vir qualquer coisa, né? Pode vir B, V. Então, que seria o AN-1 no problema anterior. Então, isso daqui você pode ter Fn-1 mais Gn-1. Porque ter um F aqui não interfere em nada na posição do próximo torcedor. Qual é o próximo torcedor que vem do lado dele? Se é B, F ou V. Não faz diferença. Tudo bem? Então aqui o próximo pode ser F, isso vai ter o Fn-1, ou pode ser B ou V, isso vai ter o Gn-1. Então é a soma do Gn-1, né? Que é a quantidade de filas aqui. Fn-1, quantidade de filas que começam com F. E aqui a quantidade de filas que começam com B ou V. Tudo bem? Ficou meio sujo o desenho aqui. E o Gn. Gn são as filas que começam com B ou com V. Se começa com B ou com V, o próximo pode ser B ou pode ser F. E se for V, o próximo pode ser V ou pode ser F. Tudo bem? As que começam com B ou com V, somadas, dão justamente o Gn-1. Você reduziu de 1 o tamanho e essas filas começam com B ou com V. Então é o Gn-1. E aqui com F você vai ter duas vezes o Fn-1, né? Você tem tanto F aqui quanto F aqui. E as condições iniciais? Quanto ao F1? Quantas são as filas que começam de tamanho 1 que começam com F? 1. Quantas são as filas que começam de tamanho 1 que começam com B ou com V? 2. E aqui a gente tem que chamar de sistema de recorrências. Pode ver que ficou bem mais enxuto, né? Apesar de ser um sistema, não é uma recorrência de uma única sequência. Aqui a gente tem duas sequências envolvidas. Tem o Fn e o Gn. O Fn é a recorrência da sequência da quantidade de filas que começam com F. E Gn, quantidade de filas que começam com B ou com V. Então a gente tem duas sequências jogando aqui. Então aqui é um sistema de recorrências. Mas apesar de ser um sistema de recorrências, ficou mais enxuto de escrever do que o anterior, né? Tem duas recorrências. Tá.
A pergunta agora é como é que a gente resolve isso daqui? Como é que a gente resolve o sistema de recorrências? A gente resolve de maneira muito parecida com que a gente resolve sistemas lineares. Você substitui um no outro, ou então faz cancelamento, multiplica um por constante, depois soma com a outra equação para cancelar. Tá joia? Então, o que a gente pode fazer aqui? Da primeira aqui, ó, a gente pode isolar o Gn-1. Então, e daí isolando o Gn-1, a gente já consegue substituir aqui. Ah, mas e o Gn daqui? A gente não tem o Gn? Na verdade tem. Se você tem o Gn-1, você tem o Gn. Isso aqui é uma recorrência, né? Uma igualdade que vale para todo n a partir de certo valor. Tá bom? Então, quanto é o Gn-1 a gente pode substituir aqui da primeira igualdade. E quanto é o Gn? Da primeira igualdade lá, a gente tem que o Fn mais 1 é igual ao Fn mais Gn. Então a gente também consegue encontrar quem é o Gn. O Gn é o Fn mais 1 menos Fn. Então aplicando, certo? Aplicando isso na segunda igualdade, vamos substituir então. O Gn é o Fn mais 1 menos Fn. Isso vai ser igual ao Gn menos 1, que é o Fn menos Fn menos 1, mais 2 Fn menos 1. Pronto. Então aqui a gente encontrou uma equação que só envolve f, linear de primeira ordem. Vamos lá, então só arrumando aqui o Fn mais 1, vai ser igual, passo o Fn para o lado de lá, ele vai ser 2 vezes Fn mais Fn menos 1. Então aqui é linear homogêneo. A gente pode usar o método da equação característica. Tá, mas e as condições iniciais? Bem, precisa de duas, né? Porque essa aqui é de segunda ordem. O Fn mais 1 depende dos dois anteriores, né? A gente pode, vamos para escrever no jeito tradicional, né? Pode escrever Fn igual a... tanto faz aqui, vou botar assim mesmo. Tá, precisa de duas condições iniciais. O F1 a gente já tem, né? O F1 igual a 1. Tá, mas como é que a gente acha o F2, por exemplo? O F0? Vamos achar o F2, né? Usa o sistema de recorrências, né? Vamos lá, então, quem vai ser o F2? O F2 vai ser o F1 mais o G1. Ou seja, vai ser igual a 3. 1 mais 2 é o 3. F2 igual a 3. Tá joia? Daí, e resolve usando a equação característica. Tá joia? Que é outro método. E depois de achar Fn. Depois que você achar o Fn, você encontra o Gn. Porque você sabe que aqui da primeira equação, né? O Gn é essa diferença daqui. Então, se você achar a fórmula para o Fn, você acha a fórmula para o Gn. Tá bom? E para finalizar, vamos analisar o problema dos parênteses. Um problema bem legal. Eu não vou chegar a resolver a recorrência, mas vamos montar a recorrência associada a esse problema dos parênteses. Tá legal? Para começar, vamos ler o enunciado. De quantas maneiras podemos abrir e fechar n pares de parênteses? Tá joia? Alguns exemplos aqui para n igual a 1, tem um par de parênteses, só tem uma maneira. Você pode abrir e depois fechar. A gente está respeitando aqui como a gente escreve usualmente, né? Você não pode fechar um parênteses e depois abrir. Isso aqui não pode. Tudo bem? Só pode fechar o que já foi aberto, tá? No caso de parênteses. Então, para n igual a 1, a gente só tem uma possibilidade, quer dizer que o A1 igual a 1. Tá? Para n igual a 2, a gente tem dois pares de parênteses. A gente pode abrir, fechar, ou a gente pode abrir, fechar, fechar. Então, A2 igual a 2. A gente tem duas possibilidades. Para n igual a 3, a gente tem três pares de parênteses. Então, você pode abrir, abrir, depois você fecha, fecha, uma possibilidade. Você pode abrir, fechar, abrir, fechar,
abrir, fechar. Você pode abrir, fechar, abrir, fechar, fechar. Você pode abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Tudo bem? E faltou... Qual que faltou? Ah, sim. Você pode abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, fechar. Faltou isso daqui. Então, para n igual a 3, a gente tem 5 possibilidades. Tá joia? Como é que a gente obtém uma recorrência aqui pro AN, né? Como é que escreve o AN em termos, em função dos ANs para N menor, né? Para o mesmo problema, como é que escreve a solução, a resposta do problema em termos do mesmo problema com tamanhos menores? No caso, o tamanho aqui é o N, é a quantidade de pares de parênteses. Tá joia? Para fazer isso, vamos olhar para o primeiro parênteses que já foi aberto, porque você não pode começar fechando, né? Você tem que começar abrindo, tá? Então a gente quer achar uma resposta para o AN, né? Olha só, você tem o primeiro parênteses que já foi aberto. Daí você vai olhar o que é que tem dentro dele. E o que tem fora dele. Tá? Porque o primeiro parênteses que foi aberto, que é o primeiro que se abre aqui, uma hora é fechado. Tudo bem? Uma hora vai ser fechado. A gente vai olhar o que tem dentro dele e o que tem fora dele. Tá joia? Se dentro dele tiver nenhum par de parênteses, fora vai ter n-1, porque 1 já foi usado, aquele próprio, que é esse parênteses aqui, não é isso? Então você tem... E vamos chamar é bom ter o A0, né? De quantas maneiras você pode fechar e abrir nenhum par de parênteses? É uma só, é meio estranho, mas isso é útil, tá bom? Para cuidar, você tem uma maneira só de não fazer nada, tá bom? Então se dentro você não tem nenhum par de parênteses, fora você vai ter n-1, e a resposta do problema vai dar A0 vezes a n-1. Opa, se dentro dele tiver um par de parênteses, o A1, fora vai ter n-2. Você vai ter o mesmo problema aqui dentro e o mesmo problema aqui fora, com diferentes tamanhos. Mas são o mesmo problema, por isso o produto, né? Para cada caso aqui você tem uma possibilidade lá. Então, A1 vezes a n-2 mais... se tiver 2 aqui dentro, lá fora você vai ter a n-3, porque a soma tem que dar n-1, né? Você já usou, que é isso que está em preto desenhado. E vai indo até a n-1 a 0. Joia? E o A0 é igual a 1. Essa é a recorrência do problema dos parênteses, cuja solução leva aos números de Catalan. Tá? Dá para resolver isso daqui, não com equação característica, porque não é linear homogêneo. Você pode ver, tem um monte de produto aí, tá? Depende de todos os anteriores. Não dá para usar substituição reversa, mas dá para resolver usando função geradora. Tá? Não vou fazer aqui, porque precisa de um pouquinho de cálculo, precisa de uma expansão em série de potências. Tá joia? Não vou fazer, mas é bem legal mostrar como é que se monta essa recorrência, e cuja solução leva aos números de Catalan. Dá para resolver esse problema também usando o princípio da reflexão, mas fica para uma próxima vez. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um abraço.